Olá, estamos retomando então a nossa discussão sobre verdade e processo penal. Essa é a nossa segunda aula. Só retomando o que a gente trabalhou na primeira aula, eu apresentei para vocês uma diferenciação de discursos entre uma doutrina tradicional, que ainda trabalha com a ideia de busca da verdade real ou material, e os contrapontos que faz a doutrina moderna, apresentando novas terminologias, novos olhares, falando em verdade possível, judicial, processual, consensual ou analógica. E eu disse para vocês naquela nossa primeira aula que as críticas que a doutrina mais moderna costuma fazer em relação ao discurso da busca da verdade real é de que ela tem dois problemas básicos aqui, um histórico e um filosófico. Nós fizemos uma abordagem crítica histórica, mostrando que historicamente o discurso da busca da verdade real foi usado principalmente pela Igreja Católica na construção do processo penal inquisitorial a partir do século XIII, como uma legitimação do uso da tortura, e vimos os problemas que a tortura empregada de forma desenfreada, mas legalmente admitida, ela representou, ela ficou presente na história da humanidade durante 5 séculos como algo legitimado pelo direito. Então, o risco de nós retomarmos a possibilidade de emprego de tortura é um risco que não pode ser desconsiderado. Então essa crítica já foi feita. O que nós vamos fazer agora é uma abordagem também crítica, porém filosófica, tentando identificar os vários discursos filosóficos que foram construídos também ao longo da história da humanidade, os diversos paradigmas filosóficos que organizam a forma do homem compreender o mundo, tentando entender então como é que tudo isso se desenvolveu, onde é que estão pelo menos 3 grandes paradigmas filosóficos diferentes que nós temos ao longo da história, para entender a discussão filosófica, talvez não na aula de hoje ainda, mas nas aulas seguintes que nós teremos ainda em torno desse tema, para que no final você possa ter uma dimensão um pouco mais clara, do porquê que se chega a uma conclusão que filosoficamente não é possível falar no alcance da busca de uma verdade real. Para compreender isso, é preciso transitar, é preciso fazer essa retomada de temas que talvez você já tenha até vistos no ensino médio, muito provavelmente já viram, mas eu prefiro às vezes pecar pelo excesso do que pecar pela omissão, e a gente então retoma historicamente, não é uma aula de filosofia, mas é uma aula só para fazer um panorama dos discursos, dos paradigmas filosóficos que organizam a compreensão do homem em relação ao mundo. E a gente vai ter essa abordagem a partir de agora, certo? Então vamos lá, vamos trabalhar com os paradigmas filosóficos do conhecimento. Essa discussão toda, no primeiro momento, é pensada a partir da mitologia grega, Quando o homem tenta entender o mundo em que ele se encontra, e como ele não tem uma explicação racional para aquilo, ele constrói uma compreensão mitológica. É a primeira tentativa de explicação de quem somos, de onde viemos, para onde vamos, qual é a razão de ser da nossa existência, Então a teogonia, do Hesíodo é muito interessante, a mitologia grega, não vou fazer toda uma abordagem aqui, mas ela é uma tentativa de explicação de tudo, Gaia, a Terra, Cronos, o tempo, o céu, Urano, como é que as coisas se dão, a partir da cópula de Gaia com Urano, enfim. Recomendo a leitura da mitologia grega, ela é muito rica, muito interessante, é uma tentativa metafísica de explicação do mundo. A partir do momento que o homem começa a querer pensar para além de uma visão metafísica, num contexto de grupo de autores que são denominados de pré-socráticos, que antecedem a Sócrates, você tem as tentativas de compreensão do mundo olhando para os elementos da natureza. O primeiro a fazer isso é Tales de Mileto, tentando explicar o mundo e dizendo que o mundo, todas as coisas do mundo seriam compostas de água. É uma tentativa sempre de buscar a essência das coisas, a arquê ou archê, dependendo da língua que se esteja trabalhando, A ideia de que a essência das coisas podem ser alcançadas. E ele olhava para as coisas todas e dizia: todas as coisas são formadas por água. Bom, aí vem um outro filósofo e diz: não me parece que seja a água o elemento que compõe todas as coisas, e sim o fogo. E o outro vem e diz: não é nem a água nem o fogo, é o ar. O outro vai dizer: não é nem a água, nem o fogo, nem o ar, é a terra. Enfim, os elementos da natureza passam a servir de norte para a tentativa de compreensão do mundo. E o ápice desse momento histórico é quando se constrói um conceito de átomo, como menor partícula que compõe todas as coisas. O raciocínio é mais ou menos o seguinte: deve haver uma partícula mínima que compõe todas as coisas, porque do contrário não haveria um vazio entre os objetos. Se há um vazio entre os objetos,
É porque se eu pegar um determinado objeto e cortar ele no meio, e pegar a metade e cortar de novo, e a outra metade e cortar de novo, e a outra metade e cortar de novo, deve haver uma partícula mínima sólida que compõe esse objeto, porque senão não haveria esse vazio. E a essa partícula mínima que se dá o nome então de átomo. Então, pré-socráticos na tentativa de compreender a essência das coisas, a busca da arquê, né? E o ápice desse momento histórico é a definição do conceito de átomo. Na sequência nós vamos ter os sofistas, que vão fazer um contraponto a isso tudo. São céticos, não trabalham com discurso de verdade, dizendo que o homem é a medida de todas as coisas, e aí varia de homem para homem, e o mais importante não é a busca da verdade. O mais importante é ter poder de convencimento. O mais importante para os sofistas é a retórica, é a forma pela qual eu construo um argumento que te convença, mesmo que eu não tenha razão. Eu não preciso ter razão, não é disso que se trata. A verdade não está em jogo, o que está em jogo é o poder de convencimento. Então os sofistas vão construir uma escola, que vai inclusive ser uma escola que lucra com essa questão toda, porque davam aulas e cobravam, né? E passam a ser, então, aqueles que conduzem um primeiro momento aqui de mais sofisticação filosófica, na ideia de que eu tenho que te convencer muito mais do que trabalhar com discursos de verdade. Quem vai fazer um contraponto aos sofistas é Sócrates. Sócrates não escreveu uma linha. Nós sabemos de Sócrates pela boca de Platão, que foi seu discípulo. Há uma discussão até se o Sócrates histórico teria ou não teria existido. Não vamos entrar nessa discussão aqui. A tendência até é de entender que sim, que ele existiu. Sócrates faz um contraponto e, junto com Platão, vamos aglutinar os dois aqui dentro da mesma linha, vamos começar a querer organizar onde é que se encontra a ideia de verdade. Sócrates é um personagem que vai aparecer nos diálogos de Platão, sempre dialogando com um sofista, né? Para Sócrates e Platão, a verdade vai estar no sujeito. Então, do mesmo jeito que eu já expliquei na aula anterior, Santo Agostinho, como um discípulo do pensamento platônico, Platão trabalha com um dualismo, né? Com uma divisão de compreensão, dando preferência para uma verdade que estaria transcendente, né? Para dentro do sujeito e não no mundo físico propriamente dito. Para explicar rapidamente aqui essa questão do Platão, basta a gente lembrar do mito da caverna. O mito da caverna, o que o Platão quer explicar? Não sei se estão lembrados do mito da caverna, só rapidinho para quem não se recorda do que eu estou falando. No mito da caverna você tem pessoas que estão acorrentadas no fundo de uma caverna, com a impossibilidade de virar o rosto, olhando só para a parede do fundo da caverna. A única possibilidade de visão que eles têm é esta. Eles estão acorrentados e amarrados ali, passam a vida inteira ali. E eles enxergam apenas o fundo da caverna. Atrás deles tem um fogo e a abertura da caverna, que faz com que todas as pessoas, animais, enfim, que passem na boca da caverna, projetem pela sombra na parede da caverna a sua sombra. Então, aqueles que estão acorrentados enxergam apenas as sombras das pessoas projetadas no fundo da caverna. É a única realidade que eles conhecem. Para eles, o mundo é aquilo. Bom, o que Platão está querendo dizer? Platão está querendo dizer que nós compreendemos o que nós chamamos de realidade da mesma forma que estes acorrentados chamam de realidade as sombras que eles veem projetadas no fundo da caverna. As sombras no fundo da caverna são o que nós chamamos de real. Isso aqui que nós estamos vivenciando aqui, para Platão, seriam sombras projetadas no fundo da caverna. No mito da caverna, um daqueles consegue se libertar das correntes e consegue, a duras penas, sair e enxergar o que está lá fora, com dificuldades de enxergar no primeiro momento, porque a luz cega e tal. Ele vai enxergar coisas diferentes lá fora. Então, isto é o real, diz Platão. O real que está para além daquilo que se projeta no fundo da caverna. E você só acessa o real, essa dificuldade de vista e tudo, ele está querendo dizer com isso a dificuldade do acesso ao conhecimento que se dá através da filosofia, que exige esforço, que exige estudo, que exige aprofundamento, que não é para qualquer um, não é qualquer um que consegue acessar o real. Este sujeito que acessou o real, quando volta, é taxado de louco, né? Quando ele quer explicar para os demais o que ele viu, ele é taxado de louco. E, enfim, as pessoas não querem acreditar que exista algo de verdadeiro para além daquilo que elas visualizam como sombras no fundo da caverna.
Então, para Platão, a verdade das coisas não está nelas, e sim no sujeito que acessa esta verdade transcendente a ele, que antecede ao seu nascimento até, que faz com que ele tente sempre ajustar o mundo a esta verdade. Então, conceitos universais que antecedem o sujeito. O fato é que para Sócrates e para Platão, a verdade está no sujeito e não nos objetos. Quem vai fazer um contraponto a Platão e Sócrates é o discípulo de Platão, que é o Aristóteles. Aristóteles vai inverter a lógica de Platão e vai trabalhar com a ideia de verdade por correspondência, dizendo que a verdade não está no sujeito e sim nos objetos. Ele inverte o olhar. Ele vai dizer que a verdade está nas coisas e não no sujeito. Ele vai dizer, por exemplo, o seguinte: se nós pegássemos um copo de vidro e disséssemos deste copo de vidro que se trata de um copo de vidro, a frase seria uma frase verdadeira, porque o copo sendo de vidro, eu estaria ajustando o meu intelecto à verdade que é da coisa em si. Tem uma frase depois que vai aparecer em São Tomás de Aquino, que é a releitura de Aristóteles: Veritas est adequatio intellectu et rei. A verdade é a adequação do intelecto à coisa, é a busca de uma verdade por correspondência às coisas. A verdade é da coisa, e eu alcanço a verdade quando eu consigo fazer o ajuste da minha cabeça a ela. Verdade por correspondência em Aristóteles. Aristóteles é muito importante para a gente entender filosoficamente o processo penal e o discurso da busca da verdade real, porque Aristóteles vai construir um método de se alcançar essa verdade, que é o método silogístico. Num silogismo, onde eu tenho sempre uma premissa maior, coloco uma premissa menor e dela extraio uma conclusão. O raciocínio silogístico nos influencia ainda hoje. Nós somos herdeiros do modo grego aristotélico de pensar o mundo. Nós raciocinamos por silogismo o tempo inteiro. Fazemos raciocínios silogísticos. Somos formatados a pensar assim. Exemplo clássico que se atribui a Aristóteles, mas que não é dele, para explicar o silogismo: premissa maior, todo homem é mortal. Premissa menor, Sócrates é homem. Conclusão, logo Sócrates é mortal. Premissa maior, premissa menor, conclusão. A conclusão pode ser uma nova premissa maior, uma premissa menor e uma nova conclusão, e eu vou raciocinando por silogismos até alcançar a verdade do mundo que está nele e não em mim. O grande problema, o próprio Aristóteles já indicava essa questão, é que eu posso raciocinar a partir de entimemas. O que é um entimema? O entimema ocorre quando eu dou como certa a premissa maior. Quando eu não faço verificações da premissa maior. Quando a premissa maior é algo inquestionável. E se é algo inquestionável, não me exige nenhum esforço para compreender, eu só encaixo uma premissa menor e concluo. O problema é que estas verdades de mundo, estas certezas de mundo que nós temos, esses entimemas, são verdadeiros hoje e podem ser mentirosos amanhã. As grandes verdades de mundo, inclusive do mundo grego antigo, foram desconstruídas depois de Copérnico, por exemplo, porque para os gregos o mundo era estanque, era fechado, era harmônico, era finito, cada um com seu papel, tal. Isso depois é desconstruído a partir de Copérnico, que inverte toda a lógica, de que a Terra seria o centro do universo, e, enfim, faz a gente compreender hoje que o mundo não é finito, que o universo está em expansão, que existe mais de um universo, que o mundo é caótico, enfim, releituras de certezas que se tinham na época. Então as certezas que nós temos hoje podem ser desconstruídas amanhã. Então raciocinar a partir de um entimema é perigoso, porque esta certeza, inclusive, pode vir de outro lugar. Pode vir do teu inconsciente, pode vir de um preconceito. E eu vou raciocinar a partir de um preconceito. O problema é que toda a construção da verdade, dessa metafísica clássica aristotélica, é o que norteia o discurso da busca da verdade real. Esse é o primeiro grande paradigma filosófico que organiza a compreensão do processo de conhecimento do homem na história. Metafísica clássica aristotélica: a verdade está no mundo,
a verdade está nos objetos e eu vou alcançar essa verdade raciocinando silogisticamente. É tão forte isso que se você pegar alguns manuais de processo penal e for abrir no capítulo da sentença, seguramente você vai encontrar, não em todos os manuais, mas em alguns, doutrinadores que dizem que na sentença o juiz opera à luz de um silogismo. Premissa maior é a lei, premissa menor é o fato, e dali ele extrai uma conclusão, condena ou absolve. Se você pegar, por exemplo, um texto do Calamandrei, autor italiano do século passado, importante jurista, tem um livro clássico, né? Em italiano Elogio ai Giudici, em português traduzindo como Eles, os juízes vistos por um advogado. É um clássico, qualquer livraria tem para vender também. É um livro de crônicas do cotidiano judiciário, mas numa dessas crônicas o Calamandrei, ele afirma, e com razão, dizendo que os juízes são máquinas de fazer silogismos. Os juízes são máquinas de fazer silogismos. Não é que os juízes sejam, o ser humano é, e o juiz é um ser humano, e como tal, não raras vezes raciocina por silogismos. E acaba tendo raciocínios silogísticos que muitas vezes partem de entimemas. Isso é altamente arriscado. Nós temos vários exemplos para dar de como é que isso opera de forma equivocada no direito brasileiro, por exemplo. Já peguei vários acórdãos dos tribunais, o Tribunal do Paraná aqui, por exemplo, em que o raciocínio silogístico partia de um entimema. Cheguei a escrever até 3 artigos sobre esse assunto que eu acabei denominando, na questão do tráfico de drogas, de fórmula matemática do tráfico. Se alguém tiver interesse, joga o meu nome aí no Google, fórmula matemática do tráfico, Rodrigo Chemin, vai encontrar os artigos. Qual é o raciocínio que se costuma fazer muitas vezes em tráfico de drogas? Por uma desestruturação da polícia civil, quem acabou ocupando um espaço, duplas aspas, de investigação aqui, porque não é exatamente de uma investigação que se trata, foi a polícia militar. E a polícia militar acaba, pelo seu número muito superior à polícia civil. Aqui no Paraná, por exemplo, a gente tem 300 e poucos delegados, quase 20 mil policiais militares. A polícia militar acaba trabalhando muitas vezes a partir do disque denúncia. Então alguém liga para o disque denúncia dizendo, fulano de tal é traficante. Bom, a polícia militar pega essa notícia anônima e aí tem uma variante, ou ela localiza o sujeito apontado na notícia andando na rua, ou vai bater na porta da casa dele. Se ele está andando na rua, a polícia militar vai lá ao seu encontro, ele está andando na rua, ele não está vendendo, ele não está comercializando nada, está andando na rua. Para, dá uma geral e localiza num dos bolsos da calça 2, 3 buchas de maconha, no outro bolso da calça dinheiro trocado. É o que basta para que ela prenda o sujeito por tráfico de drogas. Qual é a conduta do sujeito? Trazer consigo, o verbo, né? Bom, trazer consigo na lei de drogas está previsto em 2 tipos penais. No 28, que é porte para consumo, e no 33, que é tráfico. O dolo de trazer consigo não me resolve o crime, porque ele está presente nos 2 tipos penais, no porte para consumo, que é a figura do usuário, e no tráfico. Bom, o sujeito, quando é abordado na rua, diz o que para o policial militar? Seu guarda, pera um pouquinho, eu sou usuário. E o que o policial diz para ele? O senhor vai contar a tua história para o delegado. E ele chega lá e diz para o delegado, eu sou usuário. E o delegado faz o quê? Autua em flagrante por tráfico. E o mesmo fará o promotor, e o mesmo faz o juiz também. Acaba condenando por tráfico. Porque o raciocínio todo é silogístico. O detalhe é que a premissa maior parte de um entimema. Qual é o entimema? Notícia anônima dando conta que o sujeito é traficante. Premissa maior. Localizei ele com 2 buchas de maconha no bolso da calça. Premissa menor. Logo, é traficante. A premissa maior não é certeza. Eu não tenho como ter certeza desse raciocínio, porque eu estou dando como certa uma notícia anônima. Ela pode ser falsa? Pode. Pode ser um inimigo pessoal do sujeito que, sabendo que ele é usuário, querendo ferrar com a vida dele, liga para a polícia para dizer que ele é traficante? Pode. Eu não tenho como, dentro desse quadro probatório, localização do sujeito andando na rua, transportando 2, 3 buchas de maconha, dizer que ele é traficante, se ele está me dizendo que é usuário. No entanto, ele é condenado muitas vezes por tráfico. A partir de um raciocínio silogístico que parte de um entimema. Não sei se ficou claro isso, né? Então há um risco muito grande de se fazer
raciocínios silogísticos. De qualquer forma, a gente faz, né? Não tem como evitar. A natureza humana é assim. O importante é que você tenha consciência de que faz. O importante é que quando você for juiz, quando você for promotor, quando você for delegado, quando você tiver poder na mão, saiba que é uma tendência natural nossa, porque somos herdeiros desse modo de pensar, de raciocinar silogisticamente. Então você tem que estar constantemente se auto-irritando, né? No sentido de não cair numa armadilha mental de raciocinar por um silogismo que parta de um entimema que seja falso. Isto é o que fundamenta, isto é o que embasa a busca da verdade real. Então, quando a doutrina fala que o processo penal é orientado pela busca da verdade real, a base filosófica, o paradigma filosófico que sustenta é a metafísica clássica aristotélica. Busca de uma verdade por correspondência, a verdade está no mundo, eu vou atrás dela, vamos lá, de qualquer jeito vamos chegar nela. Então, grava isso porque nossa aula ela vai se interromper aqui. No nosso próximo encontro, a gente segue tratando para chegar num segundo grande paradigma que inverte, inclusive, a lógica aristotélica, que também nos influencia bastante. Para depois, numa terceira aula, ou numa quarta aula já na sequência, essa é a segunda, terceira, quarta, né? Numa quarta aula, a gente chegar na filosofia da linguagem, para aí sim ter a dimensão plena da complexidade do que estamos tratando. Então, por esse segunda aula, esse nosso segundo encontro, a gente encerra por aqui, repetindo que o que dá base, o que sustenta a busca da verdade real é a metafísica clássica aristotélica. Não perca o nosso próximo encontro, a gente dá sequência e aprofunda um pouco mais essa análise. Até logo, até mais.